A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. É muito bom te reencontrar aqui. Eu saúdo você com amor, com toda a proteção de Jesus Cristo de Nazaré em sua vida, em sua família, em sua casa, no seu lar. Nós pedimos autorização, a permissão ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, para adentrar em sua casa, adentrar no seu coração com a mensagem de paz. Entra no ar, momento da palavra. Você espalhado pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo você, mulher, você, homem. Que Deus abençoe sua casa, sua família. É bom te reencontrar aqui. Todas segundas, quartas e sextas-feiras. Estamos reunidos aqui em um só propósito: falar com Deus e ouvir Deus falar. Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo. Apresente a Deus a sua necessidade. Apresente a Deus agora aquilo que você precisa de uma resposta. Apresente a Deus aquilo que você precisa de uma urgência. Apresente a Deus agora, com fé, aquilo que você precisa que Deus mude agora na sua vida. Apresente a Deus, com fé, aquilo que lhe fez chorar, que lhe fez entristecer, aquilo que lhe causou dores. Apresente a Deus agora tudo que lhe faz chorar, te preocupar, tirar teu sono. Apresente a Deus. Não apresente a homens, apresente a Deus. Porque Deus vai ouvir o que você e eu apresentarmos a Ele, para que Ele nos responda com um ato de infinita graça e misericórdia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Seja bem-vindo, você que está aqui todos os dias, segundas, quartas e sextas. E você que chegou hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. É bom te encontrar, bom te reencontrar aqui. Deus abençoe sua casa e a sua família. Meu irmão e minha irmã, resistindo às tentações. Resistir às tentações não é fácil. Todos os dias, o mundo tenta lançar tentações sobre as nossas vidas. Todos os dias da semana, do mês e do ano, o inimigo tenta lançar tentações na minha vida e na sua vida. E se nós não resistirmos às tentações, é problema. Então você que está aí do outro lado, ouvindo esse culto ao vivo para você, resista às tentações, mas resista com fé. Resista com fé às tentações. Não aceite em nenhuma hipótese, não aceite baixar a cabeça para as tentações. Seja forte, mulher, seja forte, homem. Resista às tentações. Que Deus possa trazer cura, que Deus possa trazer libertação, que Deus possa trazer soluções urgentes e imediatas na sua vida e na minha vida. Sabe, igreja, nós estamos sendo preparados para uma igreja amadurecida, uma igreja que haja com sabedoria, uma igreja que haja com intrepidez, ousadia da palavra. Nós temos que ser fortes, nós temos que lutar, persistir, resistir ao diabo todos os dias.
todos os dias. Resista, mulher, resista, homem, a sua carne, a sua vontade, resista à ira, resista à raiva, resista ao ódio, resista à vingança, resista às palavras que possam ferir as pessoas. Resista até o final. Aquele homem e aquela mulher que resistir fortemente às tentações serão aprovados com honra, com glória e louvores através do Deus nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As maiores conquistas, as maiores vitórias são consequências de resistências às tentações. Resistir mesmo com vontade, resistir às preocupações, resistir à incredulidade, resistir ao pecado, resistir à mentira, resistir ao medo, resistir à vingança, resistir ao ódio. Resista a fazer justiça pelas próprias mãos. Não faça justiça pelas próprias mãos. Violência gera violência. O povo tem que se curvar, que se prostrar. Não é governo humano, é o governo celestial, ao Deus de Israel. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Resistir até o final. Jesus Cristo resistiu naquele deserto 40 dias e 40 noites. Mas Jesus Cristo, ele resistiu de barriga vazia. Jesus Cristo resistiu de estômago vazio. Jesus não comia pão, não comia carne, macarrão, ovos, peixe. Jesus não bebia água. Jesus resistiu ao diabo com a barriga vazia. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado, assistindo esse culto ao vivo, Jesus Cristo resistiu a Satanás 40 dias e 40 noites de barriga vazia. Às vezes Deus nos lança, nos coloca em situações de barrigas vazias. E muitos não entendem que de barriga vazia Deus enche o coração da palavra dele para dar força até chegar o alimento. Meu irmão e minha irmã, você está sendo tentado em alguma área? Você está sendo tentado por Satanás em alguma área? Você está tem alguém tentando você em alguma área espiritual, emocional, físico, financeiro, familiar, profissional, ministerial ou conjugal? Às vezes Deus deixa as tentações chegarem. Quem tenta é o diabo, quem prova é Deus. Mas Deus deixou o filho dele ser tentado 40 dias e 40 noites, de barriga vazia. Não tinha comida na barriga de Jesus.
Eu acredito que na hora que começou o jejum de Cristo, ainda tinha o resto daqueles alimentos da água no organismo de Cristo. Depois o alimento e a água foi desaparecendo. E Jesus foi tentado de barriga, de estômago vazio. Às vezes você está sendo tentado pelo diabo de bolso vazio. Bolso vazio. Casa vazia de amigos, de familiares, de parentes. Casa vazia de um marido, de uma esposa, de filhos. Casa vazia de um pai, de uma mãe, que não está mais lá. Casa vazia de arroz, feijão, gás, comida. Jesus, ele foi provado de estômago vazio, barriga vazia. Só você sabe. Quem passa fome não é fácil. Você que está do outro lado, que já ficou sem comer por falta de dinheiro. Você que já ficou sem comer porque você fez um jejum, não é fácil. Quem já passou fome ou quem já fez jejum, sabe que não é fácil ser provado de estômago vazio. Viver de estômago vazio. Quem sabe você está sendo provado por Deus e tentado por Satanás e procurar emprego de barriga vazia. Quem sabe você está sendo tentado pelo inimigo a suportar alguém te massacrar, te humilhar de barriga vazia, jejuando, de saúde vazia, sem saúde, de bolso vazio, sem dinheiro, sem emprego, vazio de emprego, não tem emprego, vazio de trabalho. E o inimigo está tentando você todos os dias. Se joga dessa altura. O diabo, ele transportou, ele fez algo com Deus, com Jesus ali. E botou Jesus no lugar alto, para ele se jogar. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo mandou Jesus se lançar, se jogar de um precipício. Você não é o Filho de Deus? Se lance aí. Disse também para que Jesus fizesse algum milagre, alguma coisa ali. Mas Jesus ficou quieto. Porque Jesus, ele sabe em quem o levou ali, em quem o trouxe à terra. Meu irmão e minha irmã, Deus está mandando um recado a você hoje. Resista à sua carne, resista à sua língua, resista às suas emoções, resista ao deserto, resista à fome, resista à falta de dinheiro, resista às dificuldades, resista às solidões, resista à depressão, resista à tristeza, resista às tentações. Muitas vezes você vai ser tentado pelo inimigo, com uma mulher muito bonita, um homem bonito, para lhe fazer cair no adultério ou no pecado sexual. Às vezes o inimigo vai tentar um homem e uma mulher no adultério, numa mentira. Às vezes o inimigo vai tentar alguém com um ato ilícito de corrupção para ganhar dinheiro, sonegar imposto, falsificar documentos, falsificar cheque, cartões de crédito. Às vezes o inimigo vai tentar você ou a mim
com coisas que parecem que são boas e não são boas. Às vezes você está zangado com seu marido, você está triste com sua esposa, com seu namorado, a namorada, o noivo ou a noiva. Aí você sai de casa enfurecido, não orou, não jejuou, sai de casa revoltado com seu cônjuge. E na rua alguém te dá uma palavra bonita. Como você está linda, como você está maravilhosa, como você está lindo, como você está maravilhoso. Tudo que você queria ouvir do seu marido, tudo que você queria ouvir da sua esposa, tudo que você queria ouvir daquele homem, daquela mulher que você ama, você ouviu lá fora de alguém que está tentando a sua fidelidade conjugal. Às vezes você está no seu trabalho e alguém te faz uma proposta ilícita para você roubar e ganhar dinheiro. E você olha suas contas atrasadas, cartões de crédito é atrasado, ordem de despejo, oficial de justiça, filhos sem matricular na escola, a despensa vazia e alguém oferece uma mala de dinheiro a você, de uma forma ilícita, tentando a sua honestidade e santidade perante a Deus. Às vezes você vai ser tentado a pousar numa revista nua, para mostrar suas partes íntimas, com roupas indecentes e imorais, mas aquele cachê, aquele dinheiro, vai pagar todos os seus débitos, vai te dar uma casa própria, um carro novo, um carro próprio, viagem, apenas com a nudez. Estão tentando você. Às vezes alguém vai tentar você, vem para a cama hoje, vamos fazer o sexo, eu lhe pago tanto por 1 hora. E você começa a se prostituir por 1 hora, por alguns minutos, porque você vai receber uma mala de dinheiro. O inimigo sempre vai tentar um homem e uma mulher em alguma área que ele sabe que este homem e esta mulher pode cair. Resista todas as tentações, igreja. Não vale a pena pecar. Não vale a pena pular fases. Não vale a pena pular etapas para depois ter que voltar tudo de novo. Não aceite proposta de tentações. Jesus não tenta, Jesus prova, Satanás tenta. Jesus ele foi provado de barriga vazia. Aprendemos com Jesus que não devemos fazer nada pela necessidade de satisfazer a nossa carne. Jesus ele podia fazer tudo naquele momento. Jesus ele podia mandar o diabo para o inferno acorrentado. Jesus ele podia destruir Satanás naquele momento. Jesus ele podia materializar água, pão, peixe, lagosta, caviar, ovos, macarrão, sopa, legumes. Jesus ele podia materializar o melhor prato de comida na mesa. Jesus ele podia materializar o melhor copo de água mineral da fonte da terra limpa para ele beber e a comida para ele comer. Mas Jesus não usou do poder dele para se beneficiar. Jesus não usou dos dons dele para ele materializar o alimento para tirar fome e a água para tirar sede. Jesus usou apenas de um poder, apenas de um, resistir. Tem hora que Deus não quer que você e eu nos profetize, haja peixe, haja comida. Tem hora que Deus nos orienta para nós profetizarmos, haja peixe, haja pão, haja azeite, haja farinha, haja cura, haja vida. Mas tem hora que Deus não quer isso. Tem hora que Deus não quer que nós profetizamos nada disso. Tem hora que Deus quer que nós nem abrimos a boca para profetizar, nem revelar, nem orar, nem adorar. Tem hora que Deus quer que nós ficamos apenas resistindo a Satanás. Tem muito crente de boca aberta, bocudo, grita,
mas não resiste. Tem muito crente satisfazendo as suas necessidades com jeitos ilícitos para resolver uma dor e um problema. Resistir a Satanás é ser aprovado pelo Deus de Israel. Jesus estava sem alimento. Jesus estava sem comida na barriga. Sem água no organismo dele. Mas ele resistiu. Porque Jesus, ele disse no versículo 4. Jesus, ele falou no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse. Jesus respondeu ao diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Minha irmã e meu irmão, Deus deixou o inimigo te tentar. Deus deixou você sair de casa brigado com o marido, com a esposa, com os pais, os filhos, com o patrão, com o colega de trabalho, com o gerente, com o vizinho. Deus deixou você brigar com o ex-marido, a ex-esposa. Satanás está tentando você com o ex-marido, a ex-esposa em briga. O diabo está tentando você com conflito e com contenda. E você está perdendo tempo discutindo e perguntando quem está te tentando como vai ser. Você está perdendo tempo que você podia ficar com a boca calado, conversando com pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para te tentar. Sanbalate ia tentar Neemias e Neemias não perdeu tempo com Sanbalate, porque Neemias sabia que Sanbalate ia tentar a fé de Neemias, ia tentar as emoções de Neemias para atrapalhar o projeto de reconstrução do muro de Jerusalém. Você está perdendo tempo em saber quem está falando mal de você na rua. Você está perdendo tempo em entrar na rede social para saber o que estão falando de você, pensando de você, de sua casa, de seu ministério, de seu emprego, de sua empresa, de seu relacionamento com Deus. Você está perdendo tempo em cair na armadilha de tentação. Quando você cai na tentação, perdendo tempo com tentação, você deixa de focar no alvo que é Cristo. Observe que o diabo, ele conhecia a palavra. Observe que Satanás, ele conhecia a Escritura. E ele começou a falar versículos com Jesus. O diabo, ele começou a ler a Bíblia para Jesus. A falar que se Jesus orasse, fizesse, aconteceria. O inimigo conhece a Bíblia muito mais do que muitos pastores na terra. O inimigo, ele conhece a Bíblia do que muitos mais homens e mulheres de oração e de jejum na terra. O inimigo é conhecedor profundo da Escritura Sagrada, da Bíblia. O inimigo veio do céu, ele conhece o céu. O inimigo conhece como Deus escreve, Deus trabalha. E o inimigo, ele começou a falar da Bíblia para Cristo. Mas o inimigo não vivia a Bíblia. O inimigo não obedecia a Bíblia. O inimigo não tem temor a Deus. A diferença entre Jesus e Satanás no deserto é porque Jesus, além de conhecer a Bíblia, como o inimigo ele conhecia, Jesus era filho de Deus. E o inimigo era vomitado por Deus. Mas Jesus resistiu ao inimigo. Mas o diabo não resistiu ao pecado, à vaidade. Muitos na terra hoje conhecem a Bíblia como o diabo. Muitos na terra hoje conhecem a Bíblia como o inimigo. Mas não vive a Bíblia. Não resiste ao pecado. O que adianta você ler a Bíblia o ano todo, várias vezes? Que adianta a sua Bíblia ser toda marcada de lápis, caneta, hidrocor?
mas você não vive o que você marca, você não vive o que você lê, você não vive o Deus que você adora. O que adianta dar dízimo e ofertas na igreja? O que adianta lutar para chegar a primeira pessoa na igreja, sentar no primeiro banco da igreja, mas não vive o que houve no primeiro banco da igreja? O que vale ficar passando mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? O que vale ficar falando nas redes sociais que Deus é fiel, se não vive o Deus fiel? Resistir ao inimigo é aprender a ser tentado. Quem não for tentado na terra, não mora na terra. Quem não for tentado na terra, não nasceu ainda. Todos que nasceram desde o Éden até o último momento em Apocalipse, vai ser tentado pelo inimigo todos os dias, ou dormindo ou acordado. Por isso que é importante, vamos nos lembrar que Jesus disse no versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa resistir a você mesmo. Às vezes o pior inimigo não é aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele homem, aquela mulher, aquele colega de trabalho que te maltrata. Às vezes o pior inimigo seu é você mesmo, porque você não resiste a um desespero, você não resiste a uma fofoca. Às vezes o pior inimigo é você mesmo, você não resiste a sair contando para todo mundo que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Às vezes o pior inimigo na sua vida é você mesmo, homem e mulher. Não resiste pegar um telefone para uma pessoa que não tem espiritualidade. Como pode um crente ligar para alguém que não tem espiritualidade, mostrando desespero? Como pode uma mulher de Deus, um homem de Deus, ligar para pessoas que não têm espiritualidade com Deus, pedir conselho? Você só pode pedir conselho quem resiste às tentações. Você só pode pedir conselho a quem é homem e mulher de Deus. Resista, filha, resista, filho. Resista à sua arrogância. Resista a essa incredulidade que está no seu coração. Resista a esse capricho que você nasceu assim, vai morrer assim, é duro, tem dificuldade de perdoar. Existem pessoas que estão sendo tentadas todo dia pelo inimigo, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de pedir perdão, porque cai na armadilha do inimigo. Resista a isso tudo. Viver a palavra de Deus nos ajuda a vencer o inimigo. Viver a palavra de Deus não é só ler a Bíblia, não é só ir em culto, ficar assistindo culto nas lives, nas internets, nas igrejas, não é somente isso. O inimigo todo dia não perde um culto na terra. O inimigo é mais assíduo, o inimigo é mais fiel aos cultos do que muitos crentes que estão na terra. Porque o inimigo já adentrou na igreja de Cristo na terra. O inimigo já entrou em alguns altares da igreja de Cristo na terra. De várias formas, de várias formas. Na vaidade, no capricho. Resista às tentações. Existem pessoas que não resistem a pecar. Certa feita, um amigo meu, saindo ao meu lado, toda mulher que passava, ele olhava. E eu falei, pô, esse rapaz é casado. Toda mulher que passa, ele olha. E ele é casado. E eu conversava com ele, e ele falava, eu não resisto a uma mulher bonita. Eu dizia, mas você é casado. Como é que você olha para outra mulher se você é casado? Ah, eu não resisto. É porque perdeu para Satanás. Quem não resiste ao inimigo é fiel ao inimigo.
Quem não resiste ao inimigo é servo do diabo. Por isso que nós temos que aprender nessa passagem de Mateus 4, que o inimigo ele recitou a Bíblia para Jesus. O inimigo ele leu alguns versículos para Jesus. Você não é o filho de Deus? Se lance daqui. Faça milagre acontecer. Mas o inimigo ele conhece a palavra. O inimigo conhece Deus. Mas ele não vive Deus, ele não vive a palavra. Que tipo de crente é você, mulher e homem? É daquele que só lê a Bíblia 10 vezes no ano, 12 vezes no ano, 24 vezes no ano, dá dízimo e oferta? Que tipo de crente é você que limpa a igreja, passa pano no chão na igreja, arruma os instrumentos no altar, mas não resiste uma tentação? Todo dia cai. Se não cair numa segunda, cai na sexta, na boate, nas baladas. Existem pessoas, homens casados, que não aguentam ver um rabo de saia na rua. Existem mulheres casadas, comprometidas, que não aguentam ver um homem na rua. Não resiste à sedução. Deus está falando hoje, resista às tentações. Eu vou ler um versículo para você, que está escrito no livro de Hebreus. Você que está aí, por gentileza, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Deus diz que o justo, a mulher justa, o homem justo, viverá pela fé. Mas se um homem e uma mulher recuar na fé, Deus não tem prazer neste homem e nessa mulher. Toda vez que você recuar na fé, Deus não tem prazer em você. Deus só tem prazer na sua vida, em suas atitudes, se você não recuar na fé. Toda vez que você recuar, o dinheiro acabou, eu não tenho o que comer. Toda vez que você recuar, o dinheiro acabou, eu não tenho que pagar, eu não tenho como pagar, como comer, e você ficar desesperado e questionar Deus, Deus não se agrada de você. Deus não tem prazer em você. Que fica falando dos quatro cantos da terra, não tenho dinheiro mais, não tenho mais saúde, Deus me abandonou, não tenho mais marido, não tenho mais esposa, meus filhos não me entendem, não engravidei, reclamando de Deus. Deus não tem prazer em quem recua da fé. Hebreus 10, 38. Deus não tem prazer no homem e na mulher que recua na fé. Deus não tem prazer em pastores, homens adoradores, mulheres de orações, profetas que recuam na fé. Deus não tem prazer em dizimistas fiéis, em ofertantes fiéis, em quem constrói igreja, em quem visita os pobres, aflitos, enfermos, mas que recua na fé. Deus não tem prazer em quem recua na fé. Resista às tentações, igreja. Resista às tentações. Deus não tem prazer em quem recua na fé. Jesus passou 40 dias e 40 noites de barriga vazia. E você está tendo comida, pouca, mas está tendo, Deus está te dando. Você está com um sapato rasgado, mas tem um sapato rasgado ainda. Você não tem mais dinheiro, mas tem Jesus ainda. As suas roupas estão velhas, batidas, remendadas, recosturadas, mas tem roupa ainda. Você não tem um copo para beber água, mas na hora certa Deus manda alguém te entregar uma garrafa ou um copo. Tenho certeza disso. Você não tem onde morar, mas na hora certa Deus te dá um teto para você passar a noite. Mas Jesus não. Jesus ficou 40 dias e 40 noites de barriga vazia.
Nem dinheiro Jesus tinha no bolso para comprar pão, nada. Jesus não tinha comida para botar na barriga dele. Jesus não tinha uma fonte de água para ele beber. Jesus não levou uma garrafinha de água para ele botar na boca. Jesus não tinha um algodão molhado de água para salivar a língua dele. Foi 40 dias e 40 noites de barriga vazia. E eu pergunto a você agora, você está resistindo às tentações do bolso vazio, do carro velho, de andar de carona, de não ter dinheiro para pagar o ônibus, com a bicicleta toda arrebentada? Você está resistindo às tentações do adultério? Você está resistindo às tentações de ganhar dinheiro ilícito para resolver as coisas? Você está resistindo às tentações para não casar com quem você não ama, para dar um golpe do baú só para ter dinheiro e casa e carro e viagem e bolsas e ouro e prata? Você está resistindo às tentações para não fazer sexo antes do casamento? Você está resistindo às tentações de não mentir? Você está resistindo às tentações de não se prostrar a falsos deuses? Porque muitos, para falar com Deus, tem que botar um pedaço de falso Deus na frente. E com todo respeito, que eu tenho a fé de cada um. Não estou criticando e julgando, estou trazendo a palavra. Existem pessoas que têm a fé palpável, tem que ter uma imagem de um falso santo, para pensar que aquele falso santo, ou que o santo que ele acredita que é verdadeiro, mas não é, vai ouvi-lo. Existem pessoas que têm que ter um crucifixo com Cristo na cruz, para segurar um Cristo morto. Você está resistindo às tentações da idolatria de falsos deuses? Você está resistindo às tentações de acender vela dentro de casa, porque o inimigo fica acenda a vela de 7 dias. Quem sabe o inimigo encheu sua casa de vela de 7 dias, vela amarela, vela preta, vela branca, vela vermelha, vela azul. Quem sabe o inimigo diz que para Deus te ouvir você tem que acender vela. Quem sabe você não está resistindo à tentação de fazer caruru para Cosme e Damião. Existem pessoas que não resistem a Satanás, tem que reunir 7 meninos e dar caruru a 7 meninos. Não resiste à tentação da idolatria dos falsos deuses. Quem sabe você não está resistindo a tentações de entrar na 7ª onda no mar com a macumba na cabeça para Deus te responder. E o inimigo está tentando você em uma busca errada ao Senhor Deus de Israel. Quem sabe o inimigo está tentando você, como tentou ao povo de Israel, no deserto. Construa um bezerro de ouro dentro de sua casa, rapaz. Faz um altar para Baal e Mamon. Quem sabe você não está resistindo a essa gravidez que você tem. E você está falando, eu vou matar a criança, porque essa criança eu não quero. Quem sabe você não resiste a um aborto. Todo ano você faz no mínimo 1, 2 ou 3 abortos. Quem sabe você não resiste a esses abortos e já matou várias crianças em seu ventre, porque Mamon manda você matar o feto, matar a gravidez. Quem sabe você não resiste a uma fofoca, a uma mentira. Tudo isso são tentações. Igreja, resistir às tentações é saber que você e eu não só vivemos de pão, mas sim da palavra de Deus. Você tem que mudar a sua história hoje, igreja. Você tem que mudar a sua vida hoje, mulher e homem. Você tem que tomar uma atitude de fé hoje. Você tem que olhar para o céu e falar, Jesus, eu estou sendo tentado de barriga vazia.
Eu estou sendo tentado com pouco azeite na botija. Você tem que falar: Jesus, eu estou sendo tentado com pouca farinha na panela. Você tem que falar: Jesus, eu estou sendo tentado com as contas atrasadas, sem dinheiro no banco, cartão de crédito atrasado. Você tem que falar: Jesus, eu estou sendo tentado no emprego, no trabalho. Eu estou sendo tentado no namoro, no noivado, no casamento. Eu estou sendo tentado no adultério. Eu estou sendo tentado para fazer sexo com um hoje e com outro amanhã. Existem pessoas que não resistem a um site de pornografia. Quantas mulheres e homens neste momento agora estão em frente a um computador procurando um homem para casar? Como agora tem um homem em um site procurando uma mulher para casar? Quantas pessoas estão em site de relacionamento agora, neste momento em que nós estamos aqui, marcando encontro com quem nunca viu, para ir para uma cama, para pensar que é a pessoa certa? Quantas pessoas estão aceitando a tentação, vendendo o corpo por 1 hora de sexo? Quantas pessoas estão agora numa rua, em um passeio, em uma calçada, em uma passarela, em uma avenida, mostrando o corpo para um carro parar, uma moto parar e levar para a prostituição e pagar por hora? Eu pastoreei nas ruas, eu pastoreei as mulheres e homens que faziam programas sexuais. Eles não resistiam, elas não resistiam quando o carro parava e abria a porta, eles entravam. Bastava aceitar o preço deles. Você não está resistindo à sua carne? Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te libertar. Em Cristo Jesus vai te libertar. Jesus pode ter deixado o inimigo tentar você de bolso vazio, de estômago vazio. Deus pode ter deixado tentar você com pouca saúde, desempregado. Mas resista, seja forte. Não negue a Jesus Cristo de Nazaré, porque o inimigo vai dizer as mesmas palavras que falou a Cristo. Cuidado, resista ao inimigo, porque ele vai dizer as mesmas palavras que ele falou a Cristo. E mais ainda, você não é filho de Deus? Você não é filha de Deus? Se jogue daqui, porque um anjo vai te salvar. Cuidado para você não estar ouvindo o diabo falar, para você cometer o suicídio e o inimigo falar: você não é filho de Deus? Cometa o suicídio, porque ele manda um anjo para te parar? Não, Jesus não cometeu o suicídio. Jesus continuou de barriga vazia, mas não se jogou daquele lugar alto. Porque Jesus não é suicida. Tem muitas pessoas hoje cometendo suicídio. Suicídio mesmo. Muitos pastores, muitos crentes, muitos ateus, muitos espíritas, muitos católicos, muitos budistas, muitos agnósticos, cometendo suicídio. Mas o anjo, depois do suicídio, não vai salvar um suicida nunca. Então não provoque o pecado, não provoque o inimigo. Jesus está querendo falar a você e a mim: resista ao inimigo todos os dias. Fica ligado, igreja, porque todo dia o inimigo vai tentar eu e você. Todo dia ele vai tentar eu e você. E você precisa resistir ao inimigo. Você precisa ir para o seu quarto de guerra, para a sua casa de guerra. Não resuma a sua casa só um closet, só um quarto de guerra. Transforme toda a sua casa, a garagem, a cozinha, transforme em uma casa de oração. Você pode ter um cantinho de guerra em sua casa, mas você não pode deixar sua sala ser um campo se não seja de guerra. Você tem que guerrear dentro de tua casa, em todos os lugares.
Existem pessoas que só ora dentro do quarto de guerra, só é crente dentro do quarto de guerra, só é homem e mulher de Deus dentro do quarto de guerra. A sua casa tem que ser campo de guerra, canto de oração. O seu emprego, a mesa do seu trabalho, o seu computador, seu notebook, seu tablet, seu smartphone, tem que ser lugar de oração. Eu recebi um casal de pastores aqui nos Estados Unidos há poucos dias do Rio de Janeiro. E esta pastora disse que quando ela aceitou Jesus, ela não tinha tempo para ir aos cultos. Ela saía da casa dela com fone no ouvido, ouvindo pregações. Essa mulher disse que quando ela aceitou Jesus, ela trabalhava muito e não tinha tempo de todo dia ir na igreja. Ela botava o fone no ouvido e mensagens. E aquelas mensagens foi transformando e convertendo aquela mulher. Existem pessoas que vão para o quarto de guerra, guerreia com Satanás, luta com Satanás, clama a Deus. Quando chega no carro, bota música secular. Meu irmão e minha irmã, como é que você entra num quarto de guerra? Como é que você entra num quarto de oração? Bota louvores, adoração. Depois você entra em seu carro, pega seu celular, seu iPhone e bota música sertaneja, rock pauleira, músicas românticas do mundo. Você não resistiu. Você tem que ouvir adoração. Você tem que ouvir louvores. Para vencer o inimigo fora do quarto de guerra, tem que resistir à tentação de cantores seculares, de cantores do mundo. Para você resistir às tentações, não basta apenas ficar dentro de um quarto de guerra. Para você resistir às tentações, não basta apenas ficar assistindo culto na internet, ou em congressos, ou em igreja, mas depois não resiste a um controle remoto de uma novela que homem com homem, mulher com mulher. Tem pessoas que não resistem a uma postagem nas redes sociais de um seio aparecendo, de uma calcinha aparecendo, de uma calça de homem desenhada. Que igreja é essa que assiste momento da palavra? Que igreja é esta que assiste cultos nas internets? Que igreja é essa que vai, porque visita todas as igrejas da cidade no mês, mas não resiste a um álcool, não resiste a um cigarro, uma cocaína, uma maconha, uma heroína, não resiste a um biquíni de fio dental, não resiste a uma olhada de rabo de olho para adulterar. Adulterar não é só ter uma relação sexual, física, adulterar é só pensar, adulterar já basta olhar. Adulterar é quando você bota um fone no ouvido e fica ouvindo música de pauleira, de rock, romântica, pagode, axé, samba, músicas seculares. Não resistiu. Não resistir às tentações é lembrar daquelas músicas do primeiro beijo com o namorado, com a namoradinha. De como conheceu o marido e a esposa com músicas do mundo. Não resiste. Você tem que jogar isso no fundo do mar do esquecimento. O passado de Satanás joga no fundo do mar do esquecimento. Diz pessoas que não resistem a uma briga. Se não brigar com um no dia, não está em paz. Você precisa verdadeiramente resistir às tentações todos os dias. Todos os dias resistir às tentações. Mas você pode estar falando aí, mas pastor, eu estou de barriga vazia, estou de bolso vazio, estou de roupas rasgadas, desempregado, estou com as contas atrasadas e o senhor quer que eu resista com tudo vazio, com o cofre vazio, com a panela vazia, com a botija vazia? Jesus resistiu 40 dias e 40 noites sem comida, sem abóbora, sem verduras, sem legume, sem proteína, sem carboidratos, sem água, 40 dias. Você pode resistir. Eu posso resistir ao inimigo todos os dias. Basta nós lembrarmos o que está escrito no versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, igreja, se você é crente em Deus mesmo, se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus,
você vai resistir ao álcool, você vai resistir ao cigarro, você vai resistir à maconha, você vai resistir ao crack, você vai resistir à heroína, você vai resistir à cocaína, você vai resistir ao êxtase, você vai resistir ao aborto, você vai resistir à nudez, você vai resistir o sexo antes do casamento, você vai resistir o fio dental, esses biquínis indecentes, você vai resistir essas calças de liga colada na rua em academia com as calcinhas dentro das partes íntimas, você vai resistir mostrar seu colo de seio nas ruas, você vai resistir empinar a bunda para trás para os homens desejar você, mulher casada, para os homens comprometidos desejar você, mulher solteira ou casada. Você vai resistir tudo isso. Cuidado, irmão, cuidado com as tentações. Tudo começa nas tentações. Nas tentações é que a casa cai, é que você sabe quem é homem de Deus e mulher de Deus. Vigia você que está em pé para não cair. Vigia. Se Deus está deixando o inimigo tentar você de bolso vazio, é para mostrar onde está teu coração, mulher e homem. Diz pessoa que quando o dinheiro acaba, fica ligando para todos os quatro cantos da terra: o dinheiro acabou, eu vou morrer. E as pessoas falam: peraí, você é crente? Crente, mulher crente, homem crente, ligar para católico espírita, mulher crente, homem crente, ligar para ateu, mulher crente, homem crente, ligar para agnóstico, mulher crente, homem crente, ligar para profeta, dizendo que vai morrer porque o dinheiro acabou, perdeu a fé porque a saúde acabou, vai se matar porque tudo acabou. Não é mulher de Deus, não é homem de Deus. Está escrito na palavra. Em Hebreus capítulo 10, 38, Deus não tem prazer em quem nega a fé. Deus não tem prazer em homem e mulher que nega a fé. Se é para morrer de câncer, morre de câncer, mas adorando a Deus. Se é para morrer de barriga vazia, morre de barriga vazia, mas adorando a Deus. Se é para morrer com o marido no pecado, com o filho no pecado, você não pode morrer no pecado. Se é para morrer desempregado, mas morre adorando a Deus. Resista às tentações, que na hora certa Deus vai abrir a porta do seu galardão na terra. Resista às tentações da luxúria, do homossexualismo, lesbianismo. Ninguém nasce homossexual, nunca nasceu um homossexual. Homossexual é uma questão de opção de vida. Nunca nasceu um pedófilo, pedófilo é opção de vida. Nunca nasceu um suicida, suicida é opção de vida. Nunca nasceu um adúltero, adúltero é opção de vida. Nunca nasceu um mentiroso, mentiroso é opção de vida. Nunca nasceu um corrupto, corrupto é opção de vida. Mas tem um que vai nascer, somente ele que vai nascer. Só tem um que vai nascer na terra, como um mentiroso mesmo. É o anticristo. Esse anticristo, ele vai nascer com todos os princípios do mal. Você não nasceu com todos os princípios do mal. Você nasceu com o princípio do amor de Deus sobre sua vida. Você pode vencer a tentação do homossexualismo. Você pode vencer a tentação do lesbianismo. Você pode vencer a tentação do cigarro. Você pode vencer a tentação da depressão. Você pode vencer a tentação do bolso vazio. Você pode vencer a tentação do desemprego. Porque Deus é Deus com dinheiro ou sem dinheiro. Deus é Deus com câncer ou sem câncer. Deus é Deus com emprego ou sem emprego. Deus é Deus com marido ou sem esposa, ou com esposa, ou com mulher, ou com homem. Deus é Deus. Resista às tentações, que você vai saber que nível de homem, de mulher de Deus que você é. Hebreus 10, 38. Deus não tem prazer em quem recua na fé. Existem pessoas que recuaram na fé,
está passando uma dificuldade em alguma área, quando você telefona, atende mal-humorado, mal-humorada. Existem pessoas que estão sendo tentados pelo inimigo por permissão de Deus. E quando você bate na porta da casa, abre a porta dando coice como um cavalo bravo, um jegue bravo, doido. Existem pessoas que estão sendo tentadas pelo diabo em várias áreas. E quando você vai conversar, nem quer assunto contigo, porque é crente mal criado, é crente sem fé, é crente sem prazer em Deus. Volte para que Deus tenha prazer em você. Volte, você que estava aí pensando que é crente, que é mulher de Deus, que é homem de Deus. Volte, você que estava no altar pregando a palavra de Deus, adorações, mas estava no pecado porque não resistia, cobrava para pregar, cobrava para adorar. Volte, você que está no altar da igreja, nos bancos da igreja. Volta, você que é dizimista fiel, ofertante fiel. Não perde um culto na igreja e nas lives, mas não resiste às tentações da incredulidade, da dúvida, da grosseria, da estupidez, da malcriação. Povo sem fé recuou. Povo sem fé, Deus não tem prazer. Povo sem fé é povo mal criado. Não aguenta uma tentação de um copo de vinho para relaxar. Não aguenta uma tentação para botar um cigarro na boca e relaxar. Não aguenta uma tentação para fumar um morrão, um baseado, uma maconha para relaxar. Não aguenta uma tentação de botar um fone e ouvir músicas do mundo. Não aguenta uma tentação para assistir uma novela de pornografia. Não aguenta uma tentação que para fazer sexo com o marido ou com a esposa tem que botar um filme pornô para se excitar. Só se excita se tiver na tentação de Satanás. Você que está no Instagram, se quiser vir para o Facebook agora, venha, que o culto vai continuar. Shalom Adonai. Muitos estão enganados. Muitos estão enganados. Muitos estão pensando que Deus está feliz. Muitos perderam a fé porque olharam para homens. Muitos deixaram de ir às igrejas. Muitos estão desigrejados. Muitos não vão mais aos cultos. Muitos não lerem mais a Bíblia, porque estão afastados de Deus, porque não aguentou a tentação do inimigo. Jesus foi tentado de barriga vazia. Vazia! E Satanás está lhe tentando de bolso vazio, é? O inimigo está lhe tentando com a saúde abalada. O inimigo está lhe tentando com um marido adulto, uma esposa adulta. O inimigo está lhe tentando com os filhos das drogas, com os filhos do homossexualismo. O inimigo está lhe tentando em alguma área. Resista a ele. Resista ao diabo. Porque o diabo é derrotado para quem resiste. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja. Jesus não tem prazer. Jesus não tem prazer em quem recua a fé. Não adianta dar dízimo e oferta se recuar na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Você pensa, você que está do outro lado, você pensa que Deus é irresponsável? Você pensa que Deus é cego? Você pensa que Deus é surdo? Você pensa que Deus é mudo? Você pensa que Deus é paralítico? Você pensa que Deus é morto? Você pensa que Deus é lunático? Deus não sabe o que você está passando? Você pensa que Deus não sabe a sua dor? Você pensa que Deus não sabe a sua necessidade? Você pensa que Deus não sabe a luta que você está passando? Você pensa que Deus não sabe o sofrimento que você está enfrentando? Você pensa que Deus não sabe as perseguições que você está sofrendo? Você pensa que Deus não sabe a sua angústia?
Você pensa que Deus não sabe os seus medos? Você pensa que Deus não sabe as suas fraquezas? Você pensa que Deus está inerte? Deus está vendo tudo na sua vida e na minha vida. A questão é eu e você não recuar na fé, senão Deus vai perder o prazer em mim e em você. Você não pode recuar na fé, senão Deus perde o prazer em você e em mim. Jesus, ele foi tentado de barriga vazia. Você está sendo tentado com o quê? Um marido te adulterando? Uma esposa adulterando? Um filho no mundo? Falta de dinheiro? Você está sendo tentado por perseguições dentro do ministério, dentro da igreja? Você está sendo tentado com lutas? Enfrente e resista às tentações, porque maior é aquele que está em você do que aquele que habita no mundo, que é derrotado, é Satanás. Muitos leem a Bíblia, muitos jejuam, muitos sobem monte, muitos não resistem a um pano de saco, muitos não resistem ao voto de deixar o cabelo ficar grande, raspar a cabeça, tirar a barba, deixar a barba ficar grandona. Muitos não resistem a um jejum, mas não aguenta, não resiste ao pecado. Muitos sobem nos montes, adora o Senhor de pano de saco, adora o Senhor de cabeça raspada, de cabelo grande, de barba grande, sem barba. Muitos sobem no monte em jejum, mas quando desce, não resiste à cobiça, não resiste à luxúria, não resiste à incredulidade, não resiste à dúvida. Deus não tem prazer em quem recua na fé. Se você recuou na fé hoje, acelera e nunca mais recue na fé. É melhor ver o prato vazio, bolso vazio, mas na hora certa, prato fica pequeno para o que Deus vai botar e bolso é pequeno para o que Deus vai colocar. Você tem que resistir a essas tentações. Se você está sendo tentado em adulterar, se você está sendo tentado em destruir sua família, se você está sendo tentado em destruir a família de alguém, se você está sendo tentado em brigar com tua sogra, com teu sogro, com teu pai, com tua mãe, com teus filhos, com teu ex-marido, com tua ex-esposa, se você está sendo tentado a brigar com teu namorado, com tua namorada, com teu noivo, com tua noiva, se você está sendo tentado no seu emprego, na sua empresa, no ministério, resista. Se alguém vier com palavra de derrota, dê palavra de vida. Se alguém vier com palavra de ódio, dê palavra de amor. Se alguém vier com palavra de acusação, dê palavra de benignidade, de misericórdia e de perdão. Resista. Existem pessoas que não resistem ao pecado. É incrível isso. Existem pessoas que não resistem pegar um carro, acelerar e botar toda a velocidade para se auto-aparecer. Eu era assim. O meu nome era velocímetro virado. Eu queria ver o carro colado no velocímetro até o dia que eu resisti à irresponsabilidade. Eu resisti ao revólver que eu tinha do meu lado, um 38, e eu botei, foi a palavra de Deus no meu coração. Resista às tentações, resista. Deus não se agrada, Deus não tem prazer em quem recua na fé. Portanto, se você está na fornalha 7 vezes mais, eu quero dar uma notícia, você que está na fornalha, resista a esse fogo. Você que está nas covas dos leões, resista aos leões. Você que está em frente ao mar, resista ao mar. Você que está em frente ao deserto, resista ao deserto. Resista tudo isso. Porque Deus vai chegar com a providência aqui e aí. Deus não é irresponsável, Deus não é maluco, Deus não é louco. Deus é honesto, é verdadeiro, Deus é sábio, é paciente. Resista a ficar olhando para esse relógio, que hora vai ser, que dia vai ser o meu milagre, será que agora, será que amanhã, ao invés de ficar não resistindo a olhar para o cromos da terra, adore ao Senhor.
Davi, quando ele resistiu ao pecado, é porque ele estava adorando. Davi, quando não caía, é porque ele estava resistindo o pecado, adorando a Deus. Resista. Resista quando você olhar para a sua idade, falar que está velho, que está velha, que está muito novo para receber esse milagre. Resista ao tempo do mundo. E deixa Deus te honrar com o melhor que Ele tem. Porque muitos vão querer saber qual foi o seu segredo. E um deles é que você vai falar: eu resisti ao maligno. Como você resistiu de bolso vazio, de barriga vazia, de saúde abalada? Como você resistiu com casa vazia, o marido abandonou, a esposa abandonou, os filhos abandonaram, os pais abandonaram? Como você resistiu desempregado e desempregada? Como você resistiu com as contas tudo atrasadas? Como você resistiu com ordem de despejo, ordem de falência? Como você resistiu às tentações com marido estúpido, mulher estúpida, filho estúpido, pessoas falsas em sua vida, sem dinheiro, doente? Como você resistiu com a botija vazia, a panela vazia? E você vai falar como Jesus dos 40 dias e 40 noites no deserto, crendo no Deus de Israel. Resista, resista. Você está passando falta de dinheiro, ô pregador? Você está passando falta de dinheiro, pastor? Você está passando falta de dinheiro, missionária e missionário? E estão querendo te pagar para você pregar? Vai pregar, mas não cobre. Não cobre. Não estipule cachê para você. Se tiver oferta, amém. Se não tiver oferta, resista a não cobrar. Você que tem dom para adorar e estão falando: eu sei que você está passando uma dificuldade, mas eu quero pagar. Quanto você cobra para adorar em um congresso? Você fala: eu resisto ao pagar, mas eu vou de graça. Me dá a passagem, me dá o transporte, me dá o hotel, me dá comida. Se quiser dar oferta, dá. Se não quiser, eu resisto ao cachê. Se tem alguma mulher bonita, homem bonito, querendo levar você para o adultério, resista! Porque são poucos minutos de prazer de pecado, para depois uma eternidade de prazer no inferno. Resista! Resista às tentações, que você vai ter galardão nessa terra ainda por esses minutos. Resista às tentações, que ainda essa madrugada, o amanhecer, entardecer, aonde você estiver e eu estiver, as portas do céu vão se abrir na terra, na minha vida e na tua vida. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Jesus não voltando, segunda-feira estaremos aqui ao vivo, porque nós resistimos ao inimigo, mas não fomos recusados por Deus, nós fomos aprovados por Deus. Esta semana que vem vai ser semana de testemunho de homens e mulheres que resistiram ao maligno, mas se apoderou, tomou posse da fé, da santidade e do nome do Deus Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.